People who are terrified of singing don't sign up for choir. Ruby, are you high? Other kids make me nervous. You're the girl with the deaf family? Interesting. What are you doing next year? Working with my dad. Ruby! You can sing. Berklee College of Music have scholarships. I've never done anything without my family. How do you feel when you sing? Ain't got no trouble in my life. No, you're holding it. I'm not! Yes, you are. Be a monster. Don't let life get me down. I'm gonna take it the way that I I can't found stay it. with you for the rest of my life. I got the music in Got this like perfect life. Your house is a home. We work together and laugh. I got the music in me. 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 I learned that on YouTube. One. Oi! Bem-vindos ao podcast Sem Nome, porque a gente não conseguiu pensar em um nome para esse podcast, mas eu juro que se você ficar aqui, a gente vai ter uma conversa bem legal. Eu sei que na sala, ou quando você esbarra com a gente parece um grupinho aparentemente fechado, mas hoje a gente convida você para sentar aí e bater um papo com a gente sobre psicologia social e um filme em específico. Antes de focar no filme, eu queria fazer vocês pensarem um pouco sobre como os filmes eles mudam um pouco de nome. Já percebeu isso, Carol? Os filmes eles têm um nome em inglês originalmente, quando passam para o português, ele muda. Por exemplo, o filme que nós vamos falar hoje, ele se chama ele se chama Coda em inglês. No ritmo do coração, em português. Oi! Ficou científico aqui. O interessante é que essas traduções dos nomes dos filmes, elas são para trazer mais sentido a quem vai assistir, para você ler o título do filme e se interessar pelo enredo. Então, Coda é um título que faz muito sentido em inglês, porque ele é uma sigla. Eu amo. Quem me conhece, ó. Beijo, nada. Eu amo siglas e saber o significado delas. E Coda significa Child of Deaf Adults, é isso? Que significa filho de adultos surdos. E essa criança não é obrigatoriamente surda. Ela pode ser uma criança ouvinte. E é isso que acontece com a Ruby, nossa protagonista. E ela passa por vários desafios por causa dessa situação que ela está inserida. E o filme é bem sobre isso, né? Sobre identidade, comunicação, escolhas e muito mais do que parece. E agora a gente vai para a parte mais teórica, né, das coisas, até porque a gente falou que aqui nós vamos falar sobre filme, mas também sobre psicologia e especificadamente sobre psicologia social. Então, nós vamos aqui debater alguns fenômenos sociais que acontecem dentro desse filme. A Ruby, ela sofre bullying na escola por ser diferente. E os pais dela, por serem surdos, eles são tratados como incapazes. Na psicologia social, a gente chama isso de categorização social, que é quando a gente faz isso o tempo inteiro. A gente coloca pessoas em caixinhas o tempo inteiro. Tem um grupinho que é mais alternativo, tem um grupinho mais fechado, um grupinho que é mais extrovertido. Quem traz esse termo pra gente na psicologia social é Tashfel e Turner. Eles explicam que a gente faz isso para facilitar a vida. A gente separa as pessoas ali em grupinhos, em caixinhas, porque é mais fácil para o nosso cérebro associar. E aí rola esse estereótipo, né? Que é quando a gente coloca pessoas em caixinhas. Tipo, todo filho de surdo precisa ser o tradutor oficial da família. Todo filho tem que cuidar dos pais. E eles também colocam isso nos pais, né? Porque se todo filho de surdo tem que traduzir, é porque os surdos eles são incapazes de se comunicar com outras pessoas. Exatamente. Essas crenças assim que a gente joga sobre as pessoas, elas são muito rápidas. Porque primeiro a gente identifica alguma coisa diferente, aí a gente pega essa coisa diferente dessa pessoa, joga em todo mundo, e aí a gente começa a criar os grupos que formam as caixinhas, e é aí que mora grande perigo.
Tem também as representações sociais, que é aquele conjunto de ideias que todo mundo compartilha, mesmo que não faça sentido. Ai, o muito bom é que idoso não pode aprender. Eu acho que essa pra mim é assim. Nossa. Top 1 ideias erradíssimas e etaristas que a gente joga em cima das pessoas e que elas são muitíssimo nada a ver. Certo que a gente perde ali uma plasticidade cerebral, mas tipo, nada que lhe incapacite de aprender, a não ser que você tenha alguma doença degenerativa. Outra que eu gosto muito também é Homem Não Chora. Vamos botar aí Pablo Larraín. Dentro da casa da Ruby, os pais dela julgam ouvir música como algo ofensivo. Todos, tipo, a família, no geral. Isso é algo impressionante e que não faz sentido, mas que eles compartilham entre si. O filme quebra isso lindamente. A Ruby canta, mas quem disse que por ela ser de uma família surda, ela não pode ser música? Porque se ela está numa família de surdos, o que as pessoas imaginariam? Que ela não saberia cantar. Ou que ela não gostaria de música porque não é algo que acontece na casa dela. Só que, tipo, ela não é surda, ela só está num lugar cercada de pessoas surdas. O que pode fazer com que ela desenvolva esse gosto por música, que ela desenvolveu, né? E é a grande problemática. E é claro que tem a cena do lencinho, né? Ela não pode faltar. Em um filme que traz problemáticas tão fortes, é impossível não ter aquele momento que você vai ali respirar fundo, segurar a lágrima, ou se acabar no choro, se você tiver de TPM, igual a nossa amiga Fernanda, confessou pra gente que ela chorou horrores dessa cena, que também mexe muito comigo, que é quando a Ruby vai cantar e os pais estão lá assistindo, mas eles não conseguem ouvir. E eles ficam tentando entender e vendo as reações das pessoas pra tentar sentir o que elas sentem. E é super frustrante pra eles e acaba sendo frustrante pra gente também. Eyes for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there. O filme, ele tem tanto essa facilidade de inserir a gente ali, que a fotografia, as cenas, o momento de... Eu amo os xingamentos entre eles. Eu me sinto irmã ali. Não é à toa que ganhou o Oscar de melhor filme em 2022. Aí a produção confirmou. Essa cena mostra o que a psicóloga Bader Sawaya chama de sofrimento étnico-político. Abre aspas. É um sofrimento que vai além do físico ou emocional. É o peso de viver numa sociedade que não te reconhece e que te exclui. Não por causa da surdez, mas por causa da estrutura social que não se adapta. Eu lembro que em uma aula, eu acho que foi de Ludwig, ele colocou uma frase que me impactou muito. A gente está estudando escola com ele, né? E ele falou que se a escola ela não fornece todo o aparato para a criança se sentir incluída, não é a criança que é deficiente, é a escola que é o sistema que é deficiente. E é isso, é muito sobre isso, o sofrimento ético-político. Então, o sistema ser inapropriado dessa forma é uma coisa que machuca em níveis diferentes. Porque a gente sabe que toda situação ela passa por vários recortes de classe, de raça, de tudo. E quando você faz parte de uma minoria, que nem é tão minoria assim, né? Os surdos eles não são tão minoria assim, eles são muitos. Mas São a ignorados. sociedade é tão deficiente que eles se tornam uma minoria super negligenciada. Para fechar o rolê de identidade social, muito estudado por William Doyce, ele dizia que a gente constrói nossa identidade a partir dos grupos aos quais a gente pertence. E a Ruby, ela é de grupos bem misturados. Por quê? Por ser filha de surdos, na casa dos surdos, ela tem esse convívio, ela faz parte da comunidade surda, né? Mas ela também é adolescente, ela canta, ela tem a subjetividade dela. Então, no meio de tudo isso, gera aquele conflito interno de quem sou eu? Que todos nós passamos, sobretudo na adolescência, né? Então, ela fica naquilo de qual é o meu lugar? Onde eu pertenço? Eu sou aqui da comunidade surda com os meus pais, eu sou desse grupinho da escola, do coral da escola, eu sou uma adolescente muito louca e destemida e eu gosto de viver a vida do meu jeito, ou eu preciso ajudar os meus pais aqui porque eles precisam de mim e para isso eu preciso abrir mão de quem eu sou. É uma grande questão para ela, né? Exatamente. Mas o filme mostra que dá para você pertencer
a mais de um lugar ao mesmo tempo. Não precisa você pertencer a só um grupo. Você pode pertencer a isso e aquilo. A Ruby mostra que mesmo você estando em mundos diferentes ao mesmo tempo, você ainda é uma pessoa inteira. Meninas, eu vou ter que dar uma invadida aqui nessa programação de vocês. Eu sei que o papo tá bom, mas a galera também tá comentando. E um comentário mencionou isso aqui, ó. A @psicopate, ela falou o seguinte: gente, quando a Ruby canta no final, é como se ela estivesse dizendo: essa sou eu, com todas as vozes que ela carrega. Chorei real. E o próximo comentário é da Psico Jenny. Vamos ver o que ela falou. Eu perdi o comentário. Achei! Fiquei com raiva da galera na escola, tratando ela como se fosse estranha. A escola deveria ser um lugar de acolhimento, mas muitas vezes ela reforça estereótipos. A Ruby vira a garota dos pais surdos, como se resumisse tudo que ela é. Pois é, Jenny, e a gente acabou de comentar, né, que ela é várias coisas. E a escola, ela realmente, todos nós já passamos pela escola, Ela né? é cruel. E a gente sabe que ela tem aquela Regina George, né? Sim, tem. E o perigo é quando as pessoas resumem uma pessoa numa característica só. Justamente como as meninas falaram na psicologia social, que falam muito como as etiquetas moldam o nosso olhar e às vezes elas limitam o outro. Parece vai dar notícia de Gente, novo. Fernanda tá falando demais. O que é isso? Ela vai tomar nosso microfone. Eu tô pagando preocupada. pra ver isso acontecer. E quem sabe na próxima temporada eu viro host também nesse podcast. Prometa, mas prometa. E agora? E vamos para o último comentário, bastante interessante, que é da @prof. Letícia Melo. Excelente filme, daria para usar esse filme em um encontro sobre pertencimento e exclusão. Parabéns pelo episódio. Ui, ui. Nossa, Emocionou. Convidada de honra. Não, espectadora de honra. Espectadora de honra. A gente fica muito feliz que você tenha gostado do nosso episódio e também do filme. Mesmo sendo uma coisa que ela já tinha avisado com antecedência, inclusive ela pediu para reproduzir o nosso episódio na sala do 3º período de psicologia da Unifacisa. O quê? Tem que botar efeito de palma. Será que se eu pedir para eles fazerem só para gravar e botar no Instagram uma coisa, ficar um vídeo legal, eles fazem? A professora pediu para reproduzir o nosso episódio na melhor turma de psicologia da Unifacisa. Cadê as palmas? Então é isso. Se esse episódio te fez rir, refletir, lembrar da sua adolescência incompreendida ou relembrar alguns conceitos da psicologia social, nossa missão foi cumprida. E se você não fez nada disso, não refletiu, nem nada, pelo menos você deu umas risadinhas e isso já valeu a pena. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com quem você sabe que vai gostar. Deixa seu comentário aqui. Qual o seu momento favorito? Se você gostou, se você não gostou. Fale bem ou fale mal, mas fale de nós. Exatamente. Se você participou desse momento e gravou, poste e marca a gente, porque a gente quer ver demais esse momento histórico do seu ponto de vista. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo! Uma coisa muito... Você